Feche teus olhos. Comece a orar em outras línguas. Libera teu espírito para orar por você. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Libere. Feche teus olhos. A oração em outras línguas não é o fruto de uma mente inteligente. A oração em outras línguas é você acreditar que está orando com o coração. Você pode não entender com a mente, mas está orando. Você está se edificando no Espírito. Abre a tua boca e ore em outras línguas. Por alguns instantes, faça isso. Aumente o volume da sua voz, não tenha medo. Só libera, só libera, só libera. Só libera, só libera. Libera, libera, não tenha medo. Se você não é batizado, seja batizado agora. Seja batizado agora, seja batizado agora, seja batizado agora. Seja batizado agora, libera, 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 libera. Sopra Espírito Santo neste lugar, sopra, sopra, sopra. Sopra, 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 sopra. Oh, riala macarandara la massandara la bassora mandara. Riandara bacandara la bassandara macara mandare baixandara bacara mandara. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, ramandara la baba baba bala mama mandara mandara la basso ramandara la mama. Diante do teu altar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero diante do teu. Vamos aplaudir a Ele, renda louvores a Ele. Toda glória te pertence, toda honra te pertence, todo louvor. Aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Todos vocês que estão nos visitando, seja bem-vindo. É uma honra poder recebê-los. Último domingo do ano, né? É bom estarmos aqui adorando ao Senhor, tá? Terça-feira nós teremos o nosso culto da virada. Terça-feira às 22 horas estaremos fazendo o nosso culto da virada. No dia 1º, quarta-feira, que nós costumamos ter culto, nós não teremos culto na quarta. Vamos ter o culto da virada, 00:05, 00:10 no máximo. Estaremos terminando o nosso culto, entregando o ano de 2024, profetizando sobre o ano de 2025 e crendo em um novo tempo. Abra teu coração para essa nova estação, para esse novo tempo. O Alan disse aqui sobre a expectativa que se gera numa passagem de ano, né? Tempo de gerar expectativas. Particularmente, eu não sou um homem de expectativa, tenho toda uma doutrina para isso, uma teologia para isso, mas geralmente se estabelece uma expectativa, né? Mas a mudança começa hoje, a transformação começa agora, quando você ouve uma palavra e abraça uma verdade, decide viver essa verdade. Queridos, se Deus fez o mundo em 6 dias, Ele pode transformar a nossa vida agora. Você acredita nisso? Uma palavra, né? Um centurião falou: basta uma palavra tua e o meu servo será sarado. Uma palavra tem o poder de mudar o destino. Uma palavra tem o poder de trazer uma cura. Uma palavra tem o poder de liberar a madre de uma mulher e ela engravidar. Sim ou não? Uma palavra tem o poder de arrancar um câncer. Se tem uma coisa que é poderosa, é a palavra de Deus. Por isso, um momento como esse é um momento que nós devemos abrir o nosso coração e entender que não é o que o pastor Ricardo vai falar, mas o que Deus vai falar que vai mudar a minha vida, a sua vida. E tudo que eu quero nessa noite é que Deus fale com você. Não tenho a mínima presunção de falar com você, porque eu creio que o que transforma a minha vida não é a palavra de fulano, de Beltrano, mas é a palavra de Deus
através de alguém. Uma vez Deus usou uma mula para falar com Balaão, e o Balaão, depois que ouviu a mula, a vida dele foi mudada. Está ruim? A direção, ok, obrigado, Rafa. Depois que ele ouviu a mula, queridos, ele passou, porque ele não enxergava o que a mula enxergava. A mula estava enxergando coisa que ele não enxergava. E quando você continua lendo o texto, todas as vezes que Balaão vai falar, eu sou o homem de olhos abertos. Antes ele não falava. Aí depois que a mula mostrou para ele o que ele não via, ele agora, através de uma mula, ele passou a enxergar o que ele não enxergava antes. Então uma palavra pode trazer um entendimento para nós. Uma palavra pode trazer uma direção em um milésimo de segundo que talvez você e eu, nós precisaríamos 5 anos, 6 anos. Abra teu coração para a palavra. Ouça, diga dentro de você, no seu coração, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. É o que nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 2. A palavra êxodo significa saída, amém? Êxodo significa saída. Eu quero falar um pouquinho sobre Moisés, eu gosto muito de Moisés. E eu quero falar um pouquinho com você. É comum aqui nessa casa nós falarmos sobre libertação e liberdade, né? Quem congrega aqui sabe que eu falo muito sobre isso, que a libertação acontece no espírito e ela é instantânea. A libertação, ela acontece no espírito e ela é instantânea. Já a liberdade, ela acontece na mente e é um processo, tá? A libertação é Deus tirando a gente de um lugar. A liberdade é o lugar saindo de nós. Dá para entender isso? Não. A libertação é Deus nos tirando de um lugar. E Deus nos tira de um lugar espiritual. Deus não só nos libertou Deus nos libertou para. Então aqui não. Deus não só nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para. Ou seja, Deus nunca nos tira de um lugar sem ter um endereço para nos levar. Amém? Deus não nos tira do sem ter um para. Deus te tirou de um lugar porque Ele tinha um outro lugar para você. Estão aqui comigo? Não. Então é importante, o problema é que nós sabemos de onde saímos, o que nós não sabemos é aonde chegamos. Dá para entender isso? Não. O problema não é que nós não sabemos de onde saímos. Tem gente que diz, pastor, eu saí, Deus me tirou das drogas. Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou disso, Deus me tirou daquilo. Legal. A pergunta que eu tenho é, para onde que Ele te levou? Porque tem gente que sabe quem era, o que não sabe ainda é quem é. Eu tenho dificuldade de estar ouvindo gente que se converteu há 20 anos e continua viajando dando testemunho de quem era. Eu tenho dificuldade com isso. Tá? Só eu que sou chato mesmo. Faz 20 anos que o cara foi liberto das drogas, que matou 5, faz 20 anos que ele está viajando e dizendo o que o diabo fez na vida dele. Eu estou doido para ouvir falar o que Deus está fazendo na vida dele. Porque quando você passa muito tempo falando do que o diabo fez, chega uma hora que você para de glorificar Deus e passa a glorificar o diabo. Eu já sei quem você era. Eu estou doido para conhecer quem você é. E tem pessoas que o dia que descobrir quem é, se a gente conhecer, a gente vai ter que se representar novamente, porque não sabe quem é. Tem gente que está lacrado ainda, sabe aquele perfume, aquela roupa que você ganhou ainda está embalada? Você já ganhou algum presente? Eu ganho muito livros, né? Eu amo livros. Eu tenho um livro na minha estante, que eu nunca deslacrei, mas o livro está lá. Eu nunca nem vi o conteúdo, só li por fora. Tem gente que está lacradinho. Nunca arrancou a capa. O dia que abrir, a gente fala, quem é você? Está na hora de arrancar o lacre, irmãos. Está na hora de você descobrir quem você é. A sua melhor versão
não está no teu passado. A tua melhor versão está na tua origem. Estão aqui? A tua melhor versão não está no ventre da tua mãe. É por isso que eu não gosto de voltar. Vamos fazer uma cura interior. Vai voltar até o passado, anda um pouquinho mais e vai até a origem. Vamos voltar até o ventre. Não, volta até Deus. Ô Jeremias, antes que formasse no ventre eu te conheci. Quando? Antes. E antes que saísse da madre eu te santifiquei. Eu preciso saber quem eu era antes da minha mãe. Porque eu não comecei na minha mãe. Eu comecei nele. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Tem uma história antes, então não comece no ventre da mamãe, comece na eternidade. Comece lá. No ventre da tua mãe está o teu passado, em Deus está a tua origem. Eu não sou o que aconteceu no ventre, eu não sou o lugar que eu nasci, eu não sou a minha criação, eu não sou os meus abusos, eu não sou os meus traumas, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Quando o meu passado se torna mais poderoso do que a minha origem, eu passo a viver a vida sangrando. Deu para entender isso não? Quando o meu passado se torna mais forte do que a minha origem, eu passo a minha vida sangrando. E quando a minha origem é maior do que o meu passado, eu passo a minha vida testemunhando. Então, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Êxodo 2, versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho e, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E vendo ela o cesto no carriçal, enviou a criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de um decreto de morte. Igual eu e você, todos nós nascemos debaixo de uma sentença de morte. Todo homem e toda mulher da linhagem adâmica, ao qual todos nós nascemos mortos. Nascemos debaixo de um decreto, de uma sentença de morte. Moisés tipifica cada um de nós que nascemos com uma sentença de morte e também escravizado. Quando Moisés nasce, o povo no Egito estava escravizado. Então nós nascemos com uma sentença de morte e nascemos escravizados. Todo homem, toda mulher nasce escravo do pecado. Sim ou não? Todo homem e toda mulher. Então Moisés nasce debaixo de uma sentença. O decreto de Faraó era que todo menino, como diz lá no Nordeste, todo menino homem. Lá no Nordeste não só fala menino. Quando vai falar do menino, fala todo menino homem. E quando vai falar de mulher, fala toda menina mulher. No Nordeste tem essas coisas bonitas da gente, né? Lá no Nordeste, quando morre, pergunta: morreu de morte morrida ou de morte matada? Lá no Nordeste a gente tem essas coisas, né? Então Moisés, ele nasce debaixo de um decreto de morte. Todo menino que nascesse deveria ser morto. Quando Moisés nasce, ele era belo, ele era formoso, e a mãe o escondeu por 3 meses.
não podendo mais, colocou no cesto, soltou no rio, e a filha de Faraó veio banhar-se, e nós acabamos de ler. Só que Moisés, ele nasce dentro de uma sentença de morte, nasce dentro de um ambiente de escravidão, assim como eu e você, que nascemos debaixo de um decreto de morte, debaixo de uma sentença de escravidão. Por mais que é um bebezinho, por mais que é uma criança linda, por mais que é uma criança inocente, que não carrega uma culpa por ação, mas tem uma natureza herdada, que é a natureza adâmica. Uma criança inocente, inocente por ação, não por natureza. Ok? Então, Moisés carrega tudo isso. Contudo, Moisés, como eu e você, ele nasce com um propósito claro e definido. Você nasceu com um propósito muito claro e muito definido. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Eu gosto do detalhamento de Deus, eu gosto desse detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Você pode dizer amém? Deus é um Deus de detalhe. Ele se preocupa, Deus não tem preocupação. Ele cuida de detalhes na sua vida que você jamais imagina. Às vezes nós estamos preocupados com algumas coisas, porque nós não conhecemos a mente de Deus, o coração de Deus, um Deus de detalhe. É um Deus de detalhe. Ele cuida de coisas minuciosas na nossa vida. Se você fosse estudar a anatomia, o detalhe do corpo, você ia ver a riqueza de Deus, a grandeza de Deus, como Ele se cuidou de cada parte de você, que mesmo você desconhece. A ignorância, ela não anula o propósito, ela simplesmente impede de a gente desfrutar. Mas existe um propósito sobre você, que talvez você ainda não conhece, como eu acabei de dizer, talvez você esteja lacrado. E o meu papel como pastor é deslacrar você. O meu papel como você é gerar uma crise em você, que você saia daqui em crise. Porque o novo convertido precisa sair feliz da igreja, mas o velho precisa sair em crise. Quem tem que sair feliz da igreja é alguém que nasceu de novo. O velho não tem que sair feliz, ele tem que sair em crise. Cara, tem alguma coisa que eu não descobri. Se Deus não erra, eu não sou um erro. Eu não sou um preservativo que falhou. Eu não sou um anticoncepcional que falhou. Eu sou alguém planejado. Eu sou alguém que Deus tem um propósito. Não pode ser, pastor. Com certeza, Deus tem algo sobre você. E você pode estar sentado ao lado de alguém que ainda não saiba quem é. E por você não saber quem você é, você acreditou no que a vida fez com você, no que o passado fez com você. Você acreditou no que falaram para você. Você acreditou que você não ia ser nada, que você não teria nada, que você é um engano, é um erro. Por quê? Porque tudo que você acredita passa a ser sua verdade. Dá um silêncio aqui hoje. Tudo que você acredita passa a ser sua verdade, não importa. O problema do diabo não é que ele é mentiroso. O problema do diabo é quando alguém passa a acreditar na mentira dele. Porque o problema de alguém não é ser mentiroso. Fulano pode mentir o tanto que quiser. O problema não é o que ele mente, é quando alguém passa a acreditar na sua mentira. Então não fique assustado quando encontrar um mentiroso. Só se cuide de não acreditar na mentira dele. Então o problema não é as mentiras que o diabo conta, é as mentiras que alguém passa a acreditar. E às vezes a nossa vida foi nos criando peças, nós fomos passando por situações que começou a nos definir, que começou a nos deformar. Foi assim que Moisés nasceu. Foi assim que ele foi criado, por um tempo com a sua mãe biológica, e depois de um tempo ele foi entregue para ser filho da filha de Faraó. Uma das coisas que eu não quero entrar, mas que eu acho muito interessante na vida de Moisés, é que você não sabe o nome do pai dele. Moisés está sempre rodeado por mulher. Moisés não tem uma figura masculina. Pode pegar a história de Moisés, você não vê uma figura masculina na vida de Moisés. A figura materna, ela traz consolo.
Mas a figura materna traz propósito. A figura materna dá peito, o pai dá destino. É por isso que mais de 50% das nossas crianças no Brasil, a sua certidão de nascimento tem nome de mãe, mas não tem nome de pai. Você sabia que por mais que o dicionário Aurélio, quando você estuda a palavra orfandade, aparece assim, filhos de mãe ou filhos sem pai. O que eu discordo do Aurélio, mesmo não conhecendo, não nosso irmão Aurélio, falando do dicionário Aurélio. Por quê? Porque mãe todo mundo teve, nem que tenha sido por 9 meses. Todo mundo teve contato com a mãe. Agora nem todo mundo teve contato com o pai. Qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que ela vê a igreja como mãe. Ela resolve as suas necessidades como mãe. Ela vai para a igreja fazer campanha na igreja mãe, mas ela não tem contato com o pai. Nós estamos vivendo uma igreja. Você já estudou sobre a deusa Diana, não? Você já viu uma figura dela, não? Depois você procura lá, foto da deusa Diana. Deusa Diana é uma mulher cheia de seios. Por quê? Porque nós vivemos um evangelho de necessidade, não de propósito. Estão aqui? Nós vivemos o evangelho onde nós resolvemos as nossas necessidades. Nós estamos indo cantar para se sentir bem, estamos indo congregar para se sentir bem. Eu quero me sentir mais leve. As nossas músicas é para nos fazer sentir melhores. Não. Você sabe o que é que vai te fazer? Você pode cantar uma música que vai te fazer melhor, mas você sabe o que é que vai fazer sentido? Quando você começar a cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você vai se sentir feliz quando você entender que cada vez que a tua fé é provada, Ele te dá a chance de você crescer um pouco mais. Quando você entende o propósito, o problema passa a ser só uma experiência. Quando você entende o propósito, você se torna imortal até terminar o que veio fazer. Quem morre de véspera é peru. Um homem e uma mulher de propósito não morre até terminar o que veio fazer. A ignorância mata. Jesus disse: a minha vida ninguém tira, eu dou. A morte morreu no dia que ela matou Jesus. A morte morreu, sim, a morte morreu no dia que ela matou Jesus. A consciência do propósito faz você vencer um câncer. A consciência do propósito faz você vencer uma crise financeira. Porque você olha para ela e diz: você vai ter que ir embora. Por quê? Porque eu ainda não terminei. Por que eu estou com medo da doença, do diagnóstico, pastor? Eu queria que o senhor orasse por mim. Vou orar. Vou fazer uns exames semana que vem, mas tudo indica que o negócio não está bem. Deixa eu perguntar para você. Você acredita que morre nos próximos dias? Vou te dar um conselho: faça um seguro de vida. Sim, você deixa a viúva bem resolvida para casar mais fácil. Vamos ajudar? Não, pastor, eu tenho certeza, não terminei ainda não. Eu tenho um monte de projetos, tem livros, tem coisas aqui dentro de mim. Deixa eu te falar, a doença vai bater e vai embora. Ela vai ter que ir embora. Por quê? Porque eu não terminei o que eu vim fazer ainda. Deixa eu te falar uma coisa: nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para o término. Da onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Quando Jesus disse tetelestai, Ele disse: eu acabei. Quando Paulo disse: combati o bom combate, eu não estou morrendo, eu estou terminando. Eu acredito, morra como você quiser, não se intrometa na minha morte. Eu acredito que eu só vou embora no dia que eu terminar. Eu estou planejando como é que eu vou terminar. Eu não vou terminar com câncer, eu não vou terminar com uma doença. Eu não vou ser um velhinho que vai andar se arrastando. Não. A Bíblia diz que o velho na sua velhice vai dar fruto. Eu vou ser um velhinho chapado. Eu vou ser um velhinho apaixonado.
Eu vou acordar, irmãos, pronto para viver o dia. Eu quero sentar e ver os meus filhos. Eu estou falando dos meus filhos espirituais pregando, viajando as nações. Eu quero ver a minha próxima geração. Eu acredito que você vai longe. Eu acredito que Deus tem algo sobre a tua vida. Mas se você está fazendo plano para a morte, deixa eu te adiantar, aqui não é lugar para você. Aqui não é lugar para você. Eu quero que você se desperte. Eu quero que você saia daqui com raiva de mim. Com raiva daquele pastor, cara chato. Eu estava desistindo. Esse cara me fez. Por quê? Porque talvez você ainda não foi despertado para aquilo que você é. Sou como um homem peregrino, terra distante. Oh, meu Deus. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. E sou Como um homem peregrino em terra distante. Eu sou como um homem que tem tudo. Aleluia! Aleluia! Eu sou só teu. Eu sou só teu. Hoje eu tô meio sem filtro. Segura a onda. Hoje eu tô meio sem filtro, irmão. É o último domingo. Quarta-feira vira o ano. Você me perdoa, a gente começa de novo. Tem gente que conseguiu ver a sua morte, mas não conseguiu ver o seu futuro. Tem gente que já se viu falido, mas não se viu avançando. Por que nós somos tão fáceis para ver o fracasso? Por que nós temos uma memória tão fértil, mas temos uma imaginação tão frágil? Por que nós temos mania de chorar muito e celebrar pouco? Ei, Jesus era festeiro, irmão. Jesus gostava de uma festinha, de uma boquinha livre. Conta para ninguém não tinha uma festinha que ele não estava. Mateus se converteu de manhã, à noite teve churrasco. Jesus gostava de uma festa, irmãos. Quem criou um Jesus mal-humorado foi a religião. Tem um pregador que parece que foi ungido com chá de boldo, com vinagre. Aprenda a sorrir, coloca um sorriso. Tem gente que precisa ter uma cara feia para falar. Será que a unção está na feiura? Alguns pregadores, a gente precisa dar alguns cursos, algumas mentorias. Aprenda a sorrir. Coloca uma caneta na rama. O evangelho não são bons conselhos. Tim Keller, um pregador que morreu há pouco tempo, ele dizia: o evangelho não são bons conselhos, o evangelho é boas notícias. Se é boas notícias, por que eu tenho que subir aqui com raiva? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículo 11. Nós lemos até o 10, agora vamos ler do 11 ao 15. Você está aqui comigo, não? Oh, meu Deus. Hoje eu estou calibrado, irmão. Acho que foi a falta do culto de quarta me deixou eu em abstinência de pregar. Eu fiquei em abstinência de pregar, eu fico ruim. Oh. 2:11 até o 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio
espancava um hebreu do seu povo. Moisés saiu para dar uma volta, estava tudo certo, vivendo no palácio. A crise que havia no povo hebreu não mexia com ele. Ele era neto de Faraó. A Bíblia não diz que Faraó tinha filhos, diz que tinha filhas. Tudo indica que Moisés, tudo indica, eu não estou afirmando teologicamente que Moisés poderia ser rei do Egito. Que testemunho lindo, nasceu escravo, que coisa linda, não é, irmão? Nasceu escravo. Lá no Nordeste alguém diria assim, nasceu escravo, foi adotado por uma família rica e se tornou rei. Olha, dá para escrever um livro. Ele está bem, a vida dele está bem, está vivendo no palácio, sentando no colo do faraó. Claro que aquele já era homem, não sentava mais, mas eu digo assim, cresceu na mordomia. Mas um dia ele foi passear, foi dar uma volta, bem vestido, com as roupas egípcias. Como é que o senhor sabe? Eu te mostro daqui a pouco. Estudou nas faculdades egípcias, estudou sobre todos os deuses. A Bíblia diz em Atos que ele foi educado em toda a ciência egípcia. Moisés foi preparado, Moisés foi educado para ser um egípcio. E quando ele chega lá, ele vê alguém humilhando, alguém maltratando um hebreu. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas dentro dele havia um destino, dentro dele havia um propósito. Qual era o propósito? Eu sou um libertador, cara. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que algumas pessoas estão em crise? Elas não estão em crise porque estão passando por dificuldade. Elas estão em crise porque elas estão fora do propósito. Você deveria anotar isso. Tem gente que não está ruim porque está ruim, só está ruim porque está fora do propósito. Estou ganhando dinheiro, estou bem, tudo está indo certo, mas eu não estou legal. Não erga a mão não, nem franja a testa para a gente não saber que é você. Eu estou bem, cara, está tudo resolvido, mas eu tenho a sensação que está faltando algo. É que você se tornou o que aprendeu, mas não se tornou o que foi criado para ser. Você se tornou o que estudou, mas não se tornou o que Deus planejou. Se você morrer hoje, você morre infeliz, você morre triste, por quê? Porque morreu e com resultado, mas morreu faltando algo. Irmãos, o meu sonho é combater um bom combate e terminar a carreira. Eu estou falando de sucesso aqui, foi isso que eu falei? Não. Eu estou falando de sucesso? Não. Não, ainda que sucesso é viver o propósito de Deus. A saída de Moisés do Egito, quando ele matou o homem, eu não quis ler muito texto, irmãos, ainda nós temos mais um texto para ler. Quando Moisés mata o egípcio, todo mundo descobre, sim ou não? E ele sai do Egito. A saída de Moisés do Egito também é uma sombra do dia em que saímos do império das trevas. Quando Jesus morreu, João, a gente saiu do império das trevas. Quando Moisés matou aquele homem, ele saiu do Egito. Então a saída de Moisés do Egito é a nossa saída do império das trevas. Eu quero que você entenda que sair do Egito é uma ação divina. Sair do Egito é uma ação divina. Contudo, o Egito sair de nós é um processo de transformação de mentalidade. Sair do Egito, você não faz nada, Deus te tira. Mas se libertar do Egito é um processo que muitos cristãos não têm conseguido viver até hoje. Qual que é o problema da igreja hoje? Pastor, o problema da igreja é o diabo. Não é não. Lógico que é, pastor, não é não. O diabo Jesus venceu na cruz, irmão. O problema da igreja hoje é o diabo da mentalidade dela. O problema da igreja hoje é que o diabo foi vencido, mas a igreja dá mais moral para o diabo do que para aquele que venceu.
Eu acho que todo cristão deveria ler um livro que eu vou indicar para você. Ele não é cristão, mas ele é muito mais cristão do que muitos outros livros. Se eu fosse você, eu tiraria um tempo e lia um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Você vai ver o que é um livro bíblico. Está no meu radar para me ler esse ano. Agora que vai entrar, eu vou ler ele de novo. Por quê? Porque nós estamos gritando o que a Bíblia sussurra. Estamos sussurrando o que a Bíblia grita. A Bíblia não grita o diabo, a Bíblia sussurra o diabo, mas grita o nome de Deus. As pessoas enaltecem o diabo no livro de Jó, mas o nome do diabo só aparece em 2 capítulos, no capítulo 1 e no capítulo 2. Tem 40 capítulos que o nome do diabo não aparece. Você já leu o livro de Jó? Você só vai ver o nome do diabo no capítulo 1 e no capítulo 2. Tem 40 capítulos, Deus lidando com a alma de Jó. Jó venceu o diabo em 2 capítulos, mas precisou de mais 40 para ser vencido. Eu comecei a viajar ao Brasil em 2012, quando eu preguei uma série de mensagens, o processo na vida de Jó. Essa mensagem estourou e eu viajei ao Brasil a partir do livro de Jó. A saída de Moisés é a nossa saída. Então sair do Egito é uma ação divina, mas o Egito sair de nós. O problema, irmãos, é que a gente saiu de um lugar, mas o lugar não saiu de nós. O ponto principal, presta atenção, o ponto principal nunca foi ter nascido escravo. Nosso problema não foi que a gente nasceu escravo. O ponto principal é que ainda não somos livres. O problema não é que a gente era, é quem ainda não somos. Renato, se nós soubéssemos o que uma palavra faz com os nossos filhos, nós pensaríamos sobre cada palavra que nós falamos sobre os nossos filhos. Um pai precisa afirmar seu filho. Um elogio um elogio precisa ser muito mais apreciado do que uma crítica. Então a gente vai falar mentira? Não. Traga um ponto, mas elogie, filho. Você é tão inteligente. Filho, Deus tem algo tão poderoso na tua vida. Contudo, isso que você fez aqui não representa você. Você está vendo? Por quê? Porque nós somos pais de destinos. A deformação de um homem está na sua infância. Por que nós somos bons em criticar e somos ruins em elogiar? Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Não sei nem se eu poderia falar isso, mas vou falar. Esses dias aconteceu uma reunião em um certo departamento do governo federal. Esses dias aconteceu uma reunião em certo departamento federal, do governo federal. E tinha uma cristã no meio da reunião que eles não sabiam. Essa mulher nem mora no Brasil, ou não sei se está morando agora. E a linguagem da reunião foi o seguinte: nós precisamos focar nos evangélicos. Eles não pensam. É o povo mais fácil de enganar. Isso foi uma reunião no departamento de governo federal. Sabe de quem que ele estava falando? De você e de mim. Sabe por quê? Porque nós somos como um elefante que foi criado com a corrente numa estaca. Quando a gente era pequeno, que a gente puxava, começou a machucar. Agora a gente cresceu, mas pela dor do passado, nós temos medo de tentar novamente, porque se agora a gente tentar, a gente pula a estaca, a gente arranca a estaca, mas a dor do passado faz a gente não tentar nada no presente. Tem gente que não tenta nada novo por causa da dor do passado. Não importa se você falhou, tente mais uma vez. Não importa se você caiu, se levante de novo.
Não importa se não deu certo, tente mais uma vez. Não desista. Não desista. Não tenha medo de... Escute, queridos, não tenha medo de afundar. Tenha coragem de descer do barco. Porque a gente é bom para gritar no domingo à noite, a gente é ruim de descer do barco na segunda. Nós precisamos, queridos, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos descobrir quem nós somos. Você precisa saber quem você é. O problema é que a gente achou que o pastor que senta aqui em cima é melhor do que todo mundo, que o apóstolo, que o bispo, que o profeta, que aquele apóstolo ali, ele tem o telefone do Batman. Ele é assim com o homem. Ele é tão assim quanto você. O acesso que eu tenho, você tem. Nós mistificamos isso. Escute, eu tenho responsabilidades que você não tem como pastor da igreja, mas você tem responsabilidade como empresário que eu não tenho. Eu não gosto deste místico. Eu não gosto disso. Eu não gosto quando o pregador aparece mais do que a mensagem. Não importa se você lembrar do meu nome depois. O que importa é que você não esqueceu do que Deus falou com você. Como é o nome daquele pregador? O que importa o que é o nome do pregador? O que importa é que Deus falou comigo. O que importa é que Deus mexeu comigo. A gente precisa arrancar esse místico. A gente precisa entender que cada um de nós temos um propósito, temos um chamado. Nós precisamos entender que você está vivo porque Deus não terminou com você ainda. Você está vivo porque Deus tem algo sobre a tua vida. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Vocês estão aqui? Êxodo 3, do 6 ao 10. Oh meu Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos, por favor. Só segura um pouco, põe para fora. Por favor. Por favor. Só segura um pouquinho, eu não vou abrir mais não. Eu não vou. 50% do que eu escrevi. Está tudo certo, ele que manda aqui. Está tudo certo. Ele não vem no meu culto, eu vou no culto dele. Amém? Nós não estamos fazendo culto para ninguém, nós estamos cultuando a ele. Amém? Escute, nós não daremos glória para ninguém a não ser a ele neste lugar. Não tem ninguém grande, homem de Deus aqui. Ele é grande, ele é soberano, ele é exaltado. Ele é digno de toda a glória. Mas deixa eu te falar. A verdade é que com 40 anos César, ele saiu do Egito. Com 80 anos, 40 anos depois, ele vivendo no deserto, cuidando de ovelhas, do seu sogro chamado Jetro. Primeiro, ele nasce escravo, vai morar no palácio, tem um futuro garantido. Estabilidade é tudo que as pessoas querem na vida. Casei com a filha de Jetro, ou seja, eu tive um projeto. Obrigado, Duda, entendeu? Arrumei um serviço na empresa, na fazenda do meu sogro. Está tudo certo. Mas um dia ele está lá. E a sarça pegou fogo, cara. Ô Moisés, seus 40 anos aqui foi só para desconstruir o que o Egito construiu em você, cara.
Deus te deixou fazendo algumas coisas. Não é que isso é o teu chamado, é só para desconstruir algumas coisas. Ô Moisés, você vai voltar lá. Você vai voltar para o Egito. Egito simboliza o mundo. Essa é a minha mensagem para essa igreja. Tem estado no meu coração. Essa igreja vai voltar para o mundo. Nós vamos voltar para o mundo. Você está entendendo mal? Nós não vamos voltar lá para pecar, não. Nós vamos voltar lá para libertar. Eu não quero uma igreja aqui para dentro. Eu quero uma igreja lá para fora. Nós não somos alienados, nós não somos gente que não pensa. Nós estamos sendo despertados. Nós vamos entrar em áreas, escute. Nós vamos entrar em áreas que nós vamos começar a fazer a diferença. Nós vamos atingir esferas da sociedade que nós vamos manifestar o reino de Deus. Eu não sei quantos estão recebendo isso. Moisés, você vai voltar lá. Como é que você vai voltar para um lugar onde teve uma sentença de morte? Você teve a sentença de morte quando você era um assassino, mas agora você está voltando como libertador. Deus está enviando alguns de vocês para alguns lugares de onde vocês saíram na sociedade. Uma igreja não se vive para dentro. Nós vamos vir aqui, ser ministrado e vamos lá fora. Aqui dentro nós vamos beber, vamos chapar, vamos cair, vamos sair tudo melecado, mas na segunda-feira nós vamos nos levantar como um homem e uma mulher de negócio, profissional, um CLT, e vamos manifestar o reino de Deus em todos os lugares onde você estiver. Todo ambiente que você entrar, você é responsável pela atmosfera daquele lugar. Todo ambiente que você entrar, você é responsável pela paz daquele lugar. Você é responsável pela cura daquele lugar. Deus está nos enviando para os lugares de trevas. Deus está nos enviando para lugares que nós precisamos assumir. Não é sobre um cargo, é sobre uma dimensão. Deus está dizendo, você vai voltar lá. Você não vai viver mais lá, mas eu estou te enviando para lá, para libertar pessoas. Tem gente aqui que está entendendo isso. Oh, meu Deus. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo
até meu ser. Capturou-me. Oh, me lembraste, me moldaste, teu amor me envolve, Não há medo em teu amor. me capturou-me, me lembraste, me lembraste, me lembraste e me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até eu ser desfeito ser. teu amor me envolve, Não há medo em teu amor, capturou-me. Deixa. Deixa eu esclarecer algo aqui que eu percebo que eu preciso esclarecer. A gente já vai encerrar. Eu não estou dizendo que você vai voltar a trabalhar lá. Eu estou dizendo que o Senhor está preparando ambiente que você vai entrar e você vai ser libertador lá. Moisés nunca mais viveu no Egito. Deus não vai te levar à glória anterior, é de glória em glória. Eu estou te dizendo que você saiu de uma esfera e Deus vai fazer você se encontrar com ambientes. Eu preciso esclarecer, porque parece que dentro de mim alguém não entendeu, pessoas. Não, escute. Eu estou te levando a lugares que da onde eu te tirei, para você mudar aquele ambiente. Deus, durante muitos anos, escute isso, eu preciso encerrar. Durante muitos anos, muitos de nós fomos tirados do pseudo secular, e caímos no sagrado. Eu entendo que Deus chamou muita gente de fora para dentro, mas muito do que nós vimos sendo chamado de fora para dentro foi um equívoco. Deus está nos enviando para fora. Deus está te enviando para uma esfera que um dia você saiu. Deus está te levando para o mundo dos negócios, de onde você saiu um dia. Deus está ressuscitando sonhos. Deus está falando com pessoas aqui, escute. Deus está ressuscitando sonhos que um dia foi muito forte dentro de você, mas que por causa de decepções você perdeu. Escute, hoje eu acordo esses sonhos adormecidos no teu coração, diz o Senhor. Hoje eu acordo esses sonhos adormecidos. Escute, as palavras que um dia eu te falei, diz o Senhor, as palavras que um dia eu te falei, elas continuam valendo. Por mais que fazem décadas que você ouviu a minha voz, aquilo que eu te falei naquela noite, naquela vigília, que eu te dei uma palavra, essa palavra ainda está valendo, diz o Senhor. Tu és invencível.